Quais são os exames necessários para avaliar a fertilidade de um casal? Eu sou o Dr. João Dias, especialista em reprodução assistida, e vou conversar com vocês sobre quais os exames necessários para avaliar a fertilidade e de uma maneira muito rápida, como eles são realizados. A primeira coisa importante para a gente saber é que 40% dos casos de infertilidade são de origem masculina, 40% origem feminina, 15% os dois estão juntos no jogo e 5% aproximadamente a gente não vai descobrir o que está acontecendo, que é o que a gente chama de infertilidade sem causa aparente. Como que eu faço para fazer esse diagnóstico? Então, primeiro, do lado masculino, o grande exame para avaliação da fertilidade é o espermograma. O espermograma é um exame que vai avaliar a qualidade seminal do parceiro. É um exame que costuma ser solicitado com 2 a 5 dias de abstinência. Basicamente, a gente vai avaliar qual é o volume ejaculado, quantos espermatozoides, qual é a motilidade e qual é a morfologia desses espermatozoides. Avaliamos também se tem sangue naquela amostra, se tem leucócitos, células inflamatórias, e com isso a gente tem um panorama da qualidade seminal. Ainda no fator masculino, ainda na avaliação seminal, um exame que tem ganhado muita importância atualmente é o teste de fragmentação do DNA espermático. O que é isso? O espermatozoide nada mais é do que uma célula que tem o objetivo de carregar o DNA do homem para dentro do óvulo da mulher. E esse DNA fica lá dentro da cabeça do espermatozoide, todo enroladinho, e a gente sabe que algumas condições que pioram as condições de produção do espermatozoide podem causar, entre aspas, microquebras nesse DNA. E esse DNA mais fragmentado, quando entrar dentro do óvulo, vai produzir um embrião de pior qualidade. Então essa é a lógica de se pesquisar a fragmentação do DNA espermático. Além do espermograma, da avaliação da fragmentação do DNA espermático, alguns outros exames para o lado masculino são importantes. O ultrassom dos testículos e algumas dosagens hormonais, como por exemplo o TSH, T4 livre, o FSH, o LH, testosterona, o estradiol, enfim, um conjunto de hormônios que pode nos ajudar a entender como é que está o funcionamento testicular desse homem. Mas o mais importante de tudo é que o homem seja, com qualquer situação dessa um pouquinho alterada, limítrofe, ou com seu histórico levantando alguma suspeita, que ele seja adequadamente avaliado por um urologista. E a gente tem a tranquilidade de ter um ótimo andrologista com a gente aqui na clínica para poder avaliar esses homens em conjunto com a avaliação das mulheres. Já nas mulheres, a gente tem que entender que para a gravidez acontecer, as trompas ou as tubas uterinas têm que estar funcionando. E o caminho entre a vagina, o colo do útero, o útero, as tubas e o ovário tem que estar aberto. E o exame que avalia isso é a histerosalpingografia. É o exame de raio-x, que a gente joga um contraste através da vagina e do colo do útero para dentro do útero. Esse contraste vai exteriorizar-se ou não pelas tubas uterinas, e através de chapas de raio-x a gente consegue ver como é que está essa abertura, essa patência tubária e toda a estrutura interna da cavidade uterina. Segundo exame importantíssimo para avaliação da fertilidade feminina são dosagens hormonais. São hormônios como o FSH, o LH, o estradiol, a progesterona, que podem nos ajudar a entender um pouquinho do funcionamento ovariano. E eu quero reforçar aqui também um exame muito interessante, que é o hormônio antimileriano, que não é um hormônio que, quando está alterado, fala pra gente que a mulher tem infertilidade por conta disso, mas quando ele está alterado para baixo, fala pra gente que se eu precisar de uma técnica de reprodução assistida de alta complexidade, como a fertilização in vitro, essa paciente poderá ter menos óvulos. E tendo menos óvulos, poderá ter um pouco menos chance de sucesso. Ainda nas mulheres, além da histerosalpingografia e da dosagem dos hormônios, um ultrassom bem realizado ou eventualmente uma ressonância são muito importantes para a gente entender como é que está toda a anatomia uterina, o endométrio, se existem cistos nos ovários, se existe alguma dilatação nas tubas, enfim, dá um panorama geral de como é que essa pelve está organizada. Esses são os exames determinantes para a gente conseguir entender a fertilidade da mulher. Existem outros que muitas vezes são necessários, como por exemplo a esteroscopia diagnóstica, que é uma câmera que vai entrar dentro do útero para a gente olhar lá dentro
para saber se tem algum pólipo, um mioma ou uma inflamação. Essa inflamação às vezes precisa ser confirmada através de uma biópsia de endométrio, e essa biópsia é encaminhada para um laboratório de patologia que vai olhar se tem alguma célula inflamatória específica lá. Então, são exames complementares um pouquinho mais invasivos, um pouco mais doloridos, que podem nos ajudar a entender a situação da fertilidade da mulher. Existem outros exames que costumam ser realizados em situações específicas, altamente discutíveis do ponto de vista científico, mas que em algumas situações a gente vai levantar, a gente vai usar desses exames para ajudar a entender o que está acontecendo. Pesquisa de trombofilias, alguns fatores imunológicos, são ferramentas que a gente pode utilizar para entender melhor o porquê que a gravidez não está acontecendo. Ainda dentro dos exames, tanto do homem quanto da mulher, eu quero frisar um pouquinho dois exames de sangue aí que às vezes a gente costuma utilizar. O primeiro é o cariótipo. O cariótipo é uma representação gráfica dos cromossomos, tanto do homem quanto da mulher. A mulher tem 46 cromossomos XX, o homem tem 46 ou 23 pares de cromossomos e XY. Então, esse é um cariótipo que é normal. Às vezes, casais com abortamentos de repetição, ou o homem ou a mulher, podem ter alguma alteração no arranjo desses cromossomos e neles tá tudo bem. Essa situação a gente chama de uma situação de uma translocação equilibrada. Mas quando o homem vai produzir o espermatozoide ou a mulher o óvulo, os cromossomos que neles ficam impares se separam. E ao se separar, essa situação pode se desequilibrar. Então o óvulo ou o espermatozoide vai poder oferecer um material genético nesses cromossomos desbalanceado. Isso pode causar abortos de repetição. Isso pode causar infertilidade. Eu costumo solicitar o exame de cariótipo para todo casal que vem me procurar para eu entender o que está acontecendo com a fertilidade daquele casal. Tem um outro exame que tem progressivamente sido discutido, que é o teste genético de compatibilidade entre casais, CGT. É uma sigla de algum laboratório que funciona e trabalha desse jeito. É um exame que a gente vai pesquisar alguns aspectos genéticos de doenças que a gente chama de autossômicas recessivas ou doenças ligadas ao cromossomo X e que poderiam causar riscos de malformação ou de doenças genéticas nos filhos. Isso é um pouquinho mais complicado, mas eu vou tentar simplificar para vocês. Lembra das aulas de biologia que a gente tinha aquela na parte genética tem o azão, o azinho. Todos nós temos 3 ou 4 genes que podem ter alguma alteração que na gente a gente vai chamar de recessivo. Ou seja, só tem um parzinho lá de azinho, como tem o azão lá do lado em mim, não tem problema nenhum. O azão compensa a função desse azinho que não tá legal. Muito bem. Se por um acaso eu me relaciono com alguém que tem o mesmo azinho que eu tenho, e teoricamente a chance disso acontecer em casais do dia a dia é menor do que 1%, mas pode existir. Mas, por exemplo, quando primos vão ter filhos entre si, por isso que nossos pais falavam, primo não pode namorar com primo, etc. Quando primos vão ter um relacionamento entre si, a chance de ter o azinho da mesma família é maior. Existem certos grupos étnicos específicos, afro-americanos, alguns judeus askenazes, que têm situações hereditárias lá do passado que tem mais risco de ter os mesmos azinhos em conjunto. Esse CGT, esse teste serve para a gente olhar exatamente para isso, para se perceber se você e seu parceiro teriam a mesma situação de risco, porque se tivesse, existem 200 e tantas, quase 300 doenças que poderiam acontecer pela união de um casal que tivesse as mesmas situações recessivas. E se as duas situações recessivas coexistissem, aquela mulher teria uma chance, aquele casal teria uma chance de até 25% de ter uma doença recessiva que pode ser grave. Exemplos: anemia falciforme, talassemia, doença de Tay-Sachs, enfim, tem uma lista muito grande aí de doenças que pode ser causada por alterações recessivas e que esse teste poderia nos ajudar a encontrar. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se foi útil, encaminhe para outras pessoas, deixe seus comentários e a gente vai conversando.